vídeo é uma produção individual que tem como objetivo demonstrar em linguagem simples, tanto para a população em geral quanto para os estudantes de medicina, como a psiquiatria se manifesta na comunidade, e também tratar de alguns temas atuais relacionados à psiquiatria. A psiquiatria é uma área um pouco diferente das outras especialidades médicas, principalmente porque ela reduz a prioridade dos exames clínicos e maximiza o diagnóstico e tratamento através da comunicação entre o médico e o paciente. Nesse vídeo serão apresentadas algumas entrevistas feitas durante a 17ª Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria e, juntamente com isso, um conteúdo audiovisual produzido em Florianópolis, que foi a cidade sede do evento. Meu nome é Guilherme Volpato, eu sou acadêmico de medicina da segunda fase e nesse vídeo eu vou apresentar um conteúdo referente a temas atuais da psiquiatria. Nesse primeiro bloco de entrevista será feita uma introdução, onde serão abordadas questões referentes à escolha da psiquiatria pelo estudante de medicina, a apresentação do evento e a manifestação da psiquiatria na promoção da saúde da comunidade. Estou aqui com o Dr. Eduardo Pimentel, diretor regional sul da Associação Brasileira de Psiquiatria. E, doutor Eduardo, eu queria começar perguntando para o senhor algumas perguntas sobre a psiquiatria em si. Em primeiro lugar, eu queria saber por que o senhor escolheu essa área de psiquiatria. Então, assim, na verdade, quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, a gente não conhece muito sobre psiquiatria, não sabe? Eu achava até que era tudo meio uma picaretagem, essa coisa de ficar drogando as pessoas com remédio, enrolando com terapia. Aí no terceiro ano a gente podia entrar nos estágios. Aí eu acabei procurando alguns estágios, não tinha muita oportunidade, tinha da psiquiatria. Aí eu digo, e pagava ainda R$ 20 cada plantão. Eu digo, vamos ver como é que é, né? Aí no que eu cheguei lá, eu pude atender um rapaz que tinha um quadro psicótico, entrou num surto grave, e eu me assustei, eu digo, opa, peraí, doença mental existe. Aí nisso eu conversei com a médica de plantão, eu digo, tá, mas e aí, o que se faz com isso aí, né? Como é que funciona isso aí? Aí que ela me explicou, não, esse rapaz tem uma esquizofrenia, a gente vai entrar com uma medicação para ele, vai ficar internado, que é para botar as coisas em ordem, se tu quiser me acompanhar até para ver essa evolução. Aí eu digo, pô, legal, aí eu comecei a acompanhar. E acho que outro fator é que a faculdade que eu fiz, ela é conhecida assim por ser muito forte em psiquiatria, então tem bastante cadeiras de saúde mental e psiquiatria durante a faculdade, e eu tive a oportunidade de ter professores muito bons em psiquiatria e que foram fazendo eu me apaixonar cada vez mais pela área, e hoje eu digo que eu não trocaria por área nenhuma. E hoje uma das coisas que eu mais fico empolgado com a psiquiatria é que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, e uma coisa legal é toda a mudança que está ocorrendo, né, na questão da saúde mental, no conhecimento do cérebro. E uma coisa bacana é que psiquiatria, se eu for estar vendo um filme, se eu estiver lendo um livro, se eu estiver conversando com uma pessoa, aprendendo sobre uma cultura diferente, eu estou estudando e ao mesmo tempo aprendendo e me divertindo. Então, não sei se eu consegui te responder legal, mas em vias gerais seria por aí. Então tá. Uma segunda pergunta, então. O senhor poderia me falar um pouco mais sobre esse evento, que é a Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria? Então, a Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria é um evento da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem todas as federadas, né? Em alguns estados tem mais de uma federada, aqui em Santa Catarina nós temos uma só. A região sul da ABP é São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então esse é um evento que ocorre anualmente. Cada ano é em um estado, e é um evento que tem crescido cada vez mais, e é um evento que a gente acaba reunindo psiquiatras de toda a região sul do Brasil, é o maior evento que tem nessa região sul, e tem crescido, e o objetivo é esclarecer, poder cada vez mais estar divulgando tanto que vem sendo feito, como coisas novas para o psiquiatra, para profissionais da área da saúde mental. Então é um grande evento da região sul.
Então tá, muito obrigado. Vamos agora aos temas atuais. Estou aqui com o Dr. Quirino Cordeiro, coordenador geral da saúde mental do Ministério da Saúde, e eu vou fazer uma última pergunta sobre a área de psiquiatria. Hoje a visão da população sobre as especialidades médicas acaba sendo um pouco restrita, um pouco pela falta de informação sobre essas especialidades para a população em si. O senhor poderia falar um pouco mais sobre como a psiquiatria se manifesta na promoção de saúde da comunidade? A psiquiatria é uma especialidade médica que tem como função primeira o tratamento de pessoas que apresentam transtornos mentais. Então, essa é a primeira ação da psiquiatria na promoção do bem-estar e de saúde da população, ou seja, no tratamento de pessoas enfermas, pessoas que apresentam transtornos mentais. Quando nós falamos de transtornos mentais, nós estamos falando de uma série de problemas de saúde que podem acometer as pessoas, desde quadros psicóticos, quando o indivíduo apresenta um quadro clínico em que o leva a ter um contato comprometido com a realidade, que apresenta sintomas como delírios, são pensamentos que não fazem sentido com a realidade, com o que está acontecendo, alucinações, o indivíduo, por exemplo, pode ouvir vozes, e a psiquiatria também dá conta de outros quadros clínicos, como, por exemplo, depressão, transtornos de ansiedade, dá conta também de transtornos alimentares e de quadros de uso abusivo e de dependência química. Então nós podemos entender essa especialidade como uma especialidade que abarca o cuidado e o tratamento de pessoas que apresentam uma série de problemas clínicos. A psiquiatria também pode atuar no suporte de ações não só de tratamento, mas também de prevenção. Então, por exemplo, os conhecimentos da área de psiquiatria também podem ser empregados em programas públicos, privados, na área de prevenção. Por exemplo, na área de prevenção de uso abusivo ou de dependência química. Além disso, a psiquiatria também tem uma ação na área de promoção de saúde, como, por exemplo, levando à população informações e ajudando na construção e na efetivação de programas que impeçam que a população adoeça. Então, por exemplo, campanhas e intervenções que conscientizem a população dos problemas, por exemplo, ocasionados no uso da maconha, é uma ação que se utiliza de conhecimentos da psiquiatria para promoção de saúde. A gente sabe, por exemplo, hoje que maconha é um fator de risco importante para quadros psicóticos, em especial para a esquizofrenia. Então, levar à população esse conhecimento, que é baseado em conhecimentos da área psiquiátrica, pode fazer com que nós tenhamos um impacto favorável no adoecimento das pessoas. Nesse segundo bloco, as entrevistas serão a respeito de temas atuais, entre eles a psiquiatria na infância e adolescência, a saúde mental do país, os jovens e as drogas, grupos de risco para suicídio, a visibilidade dos transgêneros e psiquiatria da terceira idade. Vamos agora para perguntas a respeito de temas atuais. Eu queria começar perguntando sobre a saúde mental no país. Com a recente mudança da rotina da população brasileira, há uma mudança no quadro da saúde mental do país. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Existe um aumento da prevalência de uma série de transtornos mentais nos últimos tempos. Há, por exemplo, um aumento de prevalência de depressão, de ansiedade, por conta do estresse que vem aumentando cotidianamente na vida das pessoas, nas relações interpessoais, relações de trabalho, na vida como um todo. Quadros clínicos como de depressão, de ansiedade, que tem
em uma das suas possíveis causas, o estresse crônico, esse tipo de quadro clínico tem aumentado. Uma outra situação também que vem tendo um aumento importante nos transtornos mentais é aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas, né? O que tem acontecido nos últimos tempos é que a sociedade como um todo tem percebido o uso de álcool e drogas como sendo uma situação de pouco risco. Tem acontecido ultimamente uma diminuição de percepção de risco em relação a outras substâncias, como por exemplo maconha. Tem se vendido a ideia de que é uma substância, por exemplo, natural, a possibilidade de adoecimento decorrente do seu uso é pequena. Então, infelizmente, situações desse tipo têm contribuído para que doenças agravas relacionadas às substâncias aumentem no país. Outra situação que é importante é que com a falta de suporte social, familiar que tem ocorrido no país nas últimas décadas, isso tem levado com que mais pessoas se exponham a fatores de risco relacionados ao uso de substâncias, por exemplo, o que tem feito com que esse tipo de quadro clínico aumente no país. Estou aqui com o Dr. Antônio Geraldo, médico psiquiatra e presidente eleito da Associação de Psiquiatria da América Latina. Poderia me falar um pouco sobre grupos de risco de suicídio, sendo que hoje jovens e idosos estão tendo um alto índice de suicídio? O que a gente pode falar em relação ao grupo de risco de suicídio é assim: quem tenta suicídio é quem tem doença mental. Praticamente 100% das pessoas que tentaram um suicídio é porque tinham uma doença mental não tratada. Se é uma doença mental não tratada, as pessoas podem chegar a morrer por suicídio. Bom, dentro dessas doenças mentais, nós podemos considerar que cerca de 36, 37% de todos que suicidaram têm transtornos afetivos. Isso é bipolaridade, depressão. 22 a 23% dependência química, abuso de substâncias. Depois a gente cai num percentual de 10%, que vem transtorno de ansiedade, esquizofrenia, transtorno de personalidade. Aí o quadro já fica mais ou menos igual, dando um total na soma geral de 96,8% dos 100% que suicidaram. Sobra 3,2%. E aí, por que o estudo tem essa sobra de 3,2%? Aí foram dificuldades para poder ter acesso à documentação médica da pessoa. Não porque foram vistas pessoas e elas não tinham doença mental. Foi questão do diagnóstico ter sido feito ou não. Por isso que nós falamos que 100% daqueles que suicidam têm algum tipo de doença mental não tratada ou mal tratada. A próxima pergunta os estudantes de medicina hoje eles têm uma rotina corrida e bem estressante, devido a vários fatores, entre eles a alta carga de estudo e o pouco tempo livre. Isso gera alterações comportamentais. E poderia me falar um pouco sobre um dado que eu vi, que a média de suicídios entre estudantes de medicina e residentes é maior que a média de suicídios da população em geral? A média de suicídio nesse grupo é maior, sim, sendo que médicos suicidam mais do que a população em geral, independente de ser médico ainda no serviço de residência médica ou médico já com bastante tempo na clínica diária. E no estudante de medicina também acaba sendo maior. Primeiro porque essas pessoas sabem qual é o método para suicidar, para ter êxito e não ficar com tentativa de suicídio, mas com suicídio consumado. E mulheres médicas
suicidam mais do que os médicos e mais do que a população em geral. Isso tem muita relação com a saúde mental dos médicos. E isso tem relação com carga de trabalho e predisposição a ter determinados tipos de doença. O que é isso? Na verdade, você junta uma tendência genética que a população em geral já tem e você entra com um fenótipo que é o tipo de vida que o médico leva. A vida médica de mulher, a vida média de mulheres médicas é de 59 anos apenas. E a vida médica dos médicos, os homens, é de 3 a 5 anos menor do que a vida média da população em geral. Tudo isso está correlacionado com o estilo de vida, com a carga de trabalho, com o trabalho, o viver, o lidar com a morte, né? A mudança no ritmo circadiano das pessoas, né? Noites e noites sem dormir, jornadas de trabalhos estressantes, prolongadas, dando uma pior qualidade de vida para o médico. Então, nós médicos devemos repensar sobre isso e cuidar melhor da nossa saúde mental para sairmos dessas estatísticas. Não podemos ser vítimas disso, uma vez que nós já temos conhecimento, sabemos o que pode ser modificado, nós temos que modificar isso com brevidade. Muito obrigado pela contribuição e vamos ao próximo tema. Eu estou aqui com a doutora Lilian, psiquiatra da infância e adolescência, presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora Lilian, atualmente a psiquiatria está cada vez mais presente na vida do homem mais cedo. A senhora poderia falar um pouco sobre a psiquiatria na infância e adolescência? Sim, em relação a isso que tu disse, é isso que a gente gostaria, né? Que cada vez a gente tenha mais esse olhar para o fato de que os transtornos mentais começam geralmente na infância e adolescência, e a nossa grande ambição como psiquiatras é chegar a poder impedir o surgimento de alguns transtornos mentais ao longo da vida, né? E a gente já sabe que, por exemplo, se a gente puder prevenir, diminuir os índices de maus tratos, de abuso sexual e físico na infância, fazer campanhas anti-bullying, por exemplo, isso tudo pode beneficiar a população como um todo nas próximas gerações, em diminuição de sintomas, né? Isso é bastante importante que a gente chegue nesse nível, assim, né? Por outro lado, a realidade da psiquiatria da infância e adolescência no país é que nós somos ainda muito poucos especialistas, né? Há toda uma demanda reprimida, a ausência de políticas públicas voltadas para a saúde da infância e adolescência, muito a ser feito nessa área ainda. Então tá, obrigado pela contribuição. Vamos ao próximo tema. Médica, psiquiatra e sexóloga. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da visibilidade dos transgêneros jovens e adultos. Hoje eles estão bem, a visibilidade deles é bem alta na sociedade, mas nem sempre eles são bem acolhidos pela população. Poderia comentar um pouco mais sobre esse tema? Claro, com prazer, Guilherme. Acho que a resposta para essa questão, ela tem basicamente uma raiz, que se chama transfobia, que é medo, ódio, aversão, desgosto, antipatia por alguém que é um indivíduo transexual. O que é um transexual? É uma pessoa que nasce num sexo biológico, mas se identifica mentalmente como alguém pertencente ao sexo oposto e deseja, de alguma forma, fazer esse processo de transição. E a transfobia, ela é tão enraizada na nossa sociedade brasileira que ela é capaz de fazer com que o Brasil ocupe o ranking número 1 do país mais homo-lésbico transfóbico do mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a cada 21 horas uma travesti é morta no nosso país por crime de ódio, simplesmente porque eu não quero te ver, não suporto ver você, né? 40% dos homicídios de transexuais que ocorrem no mundo ocorrem aqui no Brasil.
Então isso é um paradoxo e que a gente tem que transformar, principalmente por uma outra raiz da transfobia, que é um preconceito, né? É um estigma que ainda existe sobre esses indivíduos, e as pessoas muitas vezes não sabem acolhê-los porque falta educação sexual. Educação sexual dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas, né? As nossas escolas principalmente têm negligenciado, essa dimensão do ser humano, que é muito importante, que também é a sexualidade. Então, a gente fechar os olhos para esses números, né? A gente está fechando os olhos para também uma questão ética e importante que a nossa humanidade a humanidade que existe dentro de nós tem que acordar e vivenciar. Então, os transexuais, os homens trans, as mulheres trans, os não binários, as pessoas que se identificam como fluidas, elas são parte deste mundo, sempre existiram, não é uma questão que é nova, é um fenômeno que sempre esteve presente na sociedade, mas como você bem colocou, vem ganhando visibilidade nos últimos tempos. Por quê? Porque nós não queremos mais ficar dentro dos armários escondidos, nem os pais, nem as mães dos trans, né, que estão aí muitas vezes escondidas dentro dos seus armários porque se sentem envergonhados de ter uma filha trans, um filho trans, e acabam fazendo o quê? Aumentando as vulnerabilidades para que esse estigma, esse preconceito e essa transfobia cresça. Então, por que eles não são bem acolhidos? Acho que essa é a resposta. E o que a gente tem que fazer é batalhar para que as pessoas tenham mais e mais informação, que as pessoas tenham mais e mais direito, né, de garantir a sua educação sexual, que poderia ser um direito, né, que poderia estar preservado, ele já é um direito, mas ele não é de fato inserido, né, nas nossas políticas públicas como uma garantia para todas as pessoas. E eu acho que um dos caminhos principais está no acolhimento, né, dessas pessoas, ensinando principalmente também as famílias como que elas vão acolher e, por último, para terminar, criando, né, aumentando essa cultura de paz nas escolas. Porque eu acredito, Guilherme, que não existe nada mais poderoso que o amor. E a gente só combate o ódio não com mais ódio, com mais intolerância. Então, nós não vamos combater a transfobia aumentando o ódio, aumentando a intolerância. E sim, com mais respeito, mais dignidade e, principalmente, mais amor. Tá, muito obrigado pela sua contribuição. Vamos ao próximo tema. Estou aqui com o Dr. Carlos Salgado e a doutora Carla Bica. Eu queria fazer uma pergunta referente aos jovens e às drogas. Hoje, cada vez mais os jovens estão recorrendo às drogas. Então, vocês poderiam falar um pouco mais sobre esse assunto? A realidade do uso de substâncias, no sentido mais amplo, né? Substâncias que induzem ou que estão relacionadas com problemas como dependência química, inclui substâncias lícitas, tabaco, álcool, seguem sendo as mais utilizadas por todos os jovens, e também o grupo das substâncias ilícitas, onde a gente encontra, então, na nossa comunidade, maconha, cocaína. E a história de uso de um dado indivíduo costuma começar pelas listas, muitas vezes até no contexto familiar, pela facilitação da cultura familiar, para depois evoluir eventualmente numa minoria, mas uma minoria significativa de indivíduos jovens que vão utilizar uma coleção enorme de drogas, afora as tradicionais maconha e cocaína, além do álcool e tabaco. Nós vamos encontrando cada vez mais novas substâncias como os anfetamínicos sintéticos, os estimulantes sintéticos, e também formas novas, ou seja, nesse grande panorama, quanto mais drogas se oferece ao jovem, quanto mais drogas, mais fácil é encontrar a droga, obviamente maior o número de usuários. Nesse sentido, a mudança cultural, a licenciosidade com novas drogas, ou uma nova atitude para com drogas tradicionais como a maconha, nos traz a perspectiva de uma ampliação do número de usuários.
Eu acho que algo interessante nós falarmos é que o Salgado citou as drogas lícitas e ilícitas, mas eu gostaria de lembrar que drogas para menores de 18 anos todas são ilícitas. Então, são as drogas lícitas para os adultos, em que o adolescente, a criança tem contato com o ambiente familiar, né, em festas de amigos, antes da idade, em que os pais ou a comunidade é muito permissiva, elas são ilegais para menores de 18 anos. Por que será que isso é ilegal? Porque nós temos a criança ou adolescente com o cérebro biologicamente ainda não formado. Então é uma pessoa mais vulnerável a qualquer substância, né, tanto tóxica, né, quanto não. Então qualquer uso dessas substâncias, elas podem ser danosas mais do que para um adulto, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, toda a maturação corporal também ainda está em desenvolvimento. Então a fragilidade, a vulnerabilidade é muito grande nessa faixa etária. Junto com isso, nós temos atitudes de comportamento que permeiam as comunidades adolescentes. Então nós temos aqueles adolescentes que são expostos a grupos que têm acesso a determinadas drogas, eles tendem a usar mais essas substâncias. E aí, se tem um corpo menos maturado, junto com uma constituição, uma hereditariedade familiar, uma genética de predisposição, pega um momento de que esse adolescente está com problemas emocionais, psíquicos, está com problemas com a sua sexualidade, está com problemas na escola, tem que começar a ter relações com outro sexo ou com o mesmo sexo, ou se decidir o que quer ser, tem que ter uma rede de amigos. Então, são muitas as áreas que estão em desenvolvimento nesse momento e que tornam cada vez mais vulnerável esse sujeito, e com isso a gente vai aumentando os fatores que podem fazer com que esse adolescente ou essa criança se apaixone por aquela substância. E nós sabemos que o uso inicial das drogas normalmente é um uso prazeroso. No entanto, a desinformação sobre a substância, o efeito que isso faz no corpo, é muito grande entre adolescentes. O nosso Brasil, o nosso país, ele fornece muito pouca informação aos nossos adolescentes. As famílias têm dificuldade de falar sobre assuntos importantes como drogas, sexo. Então a criança tem acesso, o adolescente tem acesso a uma substância sem a informação do quanto isso pode ser danoso para ela. Então é uma fase difícil em que nós deveríamos sim fazer com que essas crianças e adolescentes não tivessem acesso a substâncias. A função nossa social seria fazer com que houvesse um atraso, né? Melhor é não experimentar, mas se fossem experimentar, que experimentassem quanto mais tarde na vida, melhor. Se pudesse experimentar aos 40, aos 50, aos 60, seria melhor. Como não é possível, a gente tem que pensar, o cérebro ele vai ficar pronto com 21, 24 anos. Então, o ideal seria que nós fizéssemos ou dificultássemos essa experimentação o máximo que nós conseguíssemos. Nesse sentido, é interessante pensar que a curva, né, ao longo da adolescência, mesmo um pouco antes até do início da adolescência, a curva de frequência de experimentação ou de novos experimentadores, né, ela se distribui em formato de um chapéu ao longo do início da adolescência até a entrada na vida adulta. E esse período, então, é nobre no sentido preventivo, ou seja, os esforços familiares, os esforços comunitários, como a doutora Carla comentou, de atrasar, de retardar esse eventual primeiro contato, pode ter como benefício que o indivíduo vá chegar no primeiro contato já na efervescência do interesse e da pressão dos pares para o uso. Muito obrigado pela contribuição. Vamos ao próximo tema. Médico psiquiatra, e direcionando a um público que outras especialidades médicas estão disputando bastante, que é o idoso, as doenças têm uma incidência aumentada conforme sua idade avança. O
Queria que o senhor falasse um pouco sobre a depressão e demência no idoso. Tem uma questão que, assim, existe uma polêmica se tem mais prevalência de depressão em idosos, na verdade, porque alguns estudos epidemiológicos ainda mostram que quem tem mais depressão é por volta de 40 anos, né? Acho que a questão da depressão no idoso é mais o impacto que ela tem na qualidade de vida, na morbidade, na mortalidade, do que a prevalência. Por outro lado, os sintomas depressivos leves, sim, podem ser talvez mais frequentes do que no resto da população, né? Já a demência não, né? A demência é uma doença basicamente de idosos, né? Você tem alguns casos pré-senis, mas realmente o grande público que vai demenciar, o fator de risco para a demência é a idade, né? E são doenças, como a população está envelhecendo, a prevalência em geral pode continuar a mesma, mas o número total de pacientes cada vez é maior. Então, muito obrigado e vamos às próximas perguntas. Nesse terceiro e último bloco será feito um fechamento, onde o Dr. Eduardo Pimentel vai instruir todos os estudantes que têm interesse em buscar o contato com a psiquiatria. Em seguida, vai deixar uma mensagem em nome do evento e de todos os participantes. Estou de volta aqui com o Dr. Eduardo Pimentel. E, Eduardo, eu queria saber agora o que o senhor recomenda para o estudante de medicina que quer ter contato com a psiquiatria antes de formado. Assim, ó, eu acho que os eventos que a ABP tem realizado têm sido, cada vez mais eles têm trazido profissionais excelentes, com temas extremamente atuais. Então, assim, acho que podendo participar de eventos é uma boa ideia para poder conhecer um pouco mais. Acho que, assim, geralmente as faculdades de medicina têm a cadeira de psiquiatria, então eu sugiro sempre poder conversar com o professor, poder tentar entender um pouco melhor, e muitas vezes as pessoas têm preconceito e não entendem bem, então se puder entender um pouco melhor, e eu te digo mais, não só quem quer fazer psiquiatria, eu acho que até que quem não quer fazer psiquiatria, seria muito importante poder conhecer e entender um pouco mais sobre a saúde mental, sobre psiquiatria, porque assim, hoje, das 10 doenças que mais causam incapacidade para o ser humano, 5 são doenças mentais, e o impacto das doenças mentais hoje em dia é enorme, e a gente poder pelo menos detectar e saber que elas existem, e quando acontecer isso, poder estar encaminhando para um profissional, né, um psiquiatra, eventualmente até um psicólogo, né, para poder ajudar no tratamento, isso vai fazer toda a diferença, porque se a gente não tem uma saúde mental, como é que a gente vai poder cuidar do corpo? Quer dizer, a pessoa, sei lá, vai tratar um diabetes. Se a pessoa estiver deprimida ou estiver psicótica, como é que ela vai poder fazer um tratamento adequado? Como é que ela vai poder se cuidar? Então, o nosso cérebro é quem comanda todo o corpo. Então, é uma área super importante e cada vez mais se fala da importância de todo médico poder, pelo menos, ter uma noção de psiquiatria. Nem que seja para não ter preconceito, não julgar as pessoas que estão no tratamento, ou que a gente já vê situações assim, ah não, tem que parar com esses remédios, ou esse tratamento é uma bobagem, ou até você está tomando muito remédio. Então, sabe, eu acho que se o profissional puder ter uma mínima ideia, ele vai poder estar ajudando melhor o seu paciente. Então tá. E por último, o senhor gostaria de deixar uma mensagem aqui em nome dos participantes desse evento, em nome do evento em si? Olha, eu gostaria de dizer assim que muito legal essa tua iniciativa e espero que com essa tua iniciativa tu possa despertar um pouco mais o interesse da turma em psiquiatria, em poder pelo menos instigar para poder entender um pouco melhor, conhecer. Então, em primeiro lugar, dar parabéns para ti, para o José Eduardo, que é um grande amigo e que vocês estão em boas mãos. E assim, dizer que a ACP, como a própria BP, sempre está aberta para apoiar, ajudar os estudantes de medicina e o que vocês precisarem, a BP-ACP está 100% à disposição. E a gente já vai ter, ó, em novembro, teremos a Jornada Catarinense de Psiquiatria. Então, estão mais que convidados, né? Também, assim, a gente tem todo início do ano, a gente tem um evento que é o da psiquiatria geriátrica e da psiquiatria da infância. E no final do ano, a gente tem a Jornada da Psiquiatria, que é o grande evento que a gente faz no final do ano. Então tá, muito obrigado. Tá A gente bom? encerra aqui essa sessão de entrevistas. Tá bom. Obrigado.
importante que após a mostra desse conteúdo fique explícito que tanto a psiquiatria quanto a medicina em geral se adaptam constantemente às mudanças da sociedade, buscando sempre o melhor atendimento para o paciente. Gostaria de agradecer a todos os profissionais que se disponibilizaram a participar das entrevistas, trazendo um conhecimento maior da área tanto para a comunidade quanto para os estudantes de medicina. Também gostaria de agradecer em especial ao meu professor José Eduardo, que possibilitou esse contato e ajudou a definir os temas a serem abordados.